bem-vindos. Alguns rostos já são conhecidos, bem-vindos novamente. Outros estão vindo pela primeira vez na casa, que sejam bem-vindos e bem acolhidos. Primeiramente, deixa eu fazer uma breve explicação. Eu me despedi de vocês na semana passada. Porém, a Sandra queria fazer as reflexões do Evangelho de hoje, está hipergripada. Por isso ela pediu para me substituir. Então eu peço paciência a todos vocês para me aguentarem mais um dia. Bom? Que por sinal é o último da nossa casa esse ano, nas quartas-feiras. Na verdade, nós encerramos na sexta-feira as atividades da casa e retornamos, nós temos um breve recesso e retornamos no dia 15 de janeiro. Tá? Então, vai se passar as festas, né? A gente vai ter os nossos compromissos sociais e a espiritualidade não tem, tá? Férias, 13º, nada disso. Mas a gente tem, né, muitos viajam, vão se socializar com a família, filhos, né? Quem tem filhos entende. E então a gente dá sempre esse recesso. Tá? Os encarnados têm esse recesso e a gente retorna no dia 15 de janeiro. E as aulas também, todas as atividades de sábado, de evangelização, também vão retornando gradualmente. A gente retorna com as atividades da... Acho que tá. Aqui eu estou usando minha memória que é fraca, se está marcado aqui. Então a gente retorna as atividades no dia 15 de janeiro. E a evangelização, que é a atividade que nós fazemos sábados com os adolescentes, é no dia 1º de fevereiro. Então vai se retornando gradualmente. Por que dia 1º de fevereiro? Crianças, adolescentes, férias escolares, né? E se nós adultos não queremos muito saber do espírito, imagina as crianças que estão aí correndo, bagunçando, jogando videogame. Então a gente tem um tempo a mais para esse trabalho de evangelização. Tá certo? Vamos então nesse momento nos desprender das coisas materiais, das nossas preocupações do dia a dia, dos estresses do dia de hoje. Vamos buscar levar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, nossos tutores, anjos da guarda. Aproveitando a oportunidade de estar nesta casa que nos ampara, nos acolhe, que nos dá a possibilidade de receber as reflexões do Evangelho do Cristo, que nos dá a oportunidade, por meio do passe, de equilibrar o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, as nossas emoções. E assim gratos por mais essa atividade nesta casa, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, e gratos pela assistência e pela misericórdia do nosso Pai, desses amigos espirituais aqui presentes. Pedimos licença para dar início às reflexões do Evangelho da noite de hoje, com a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós não vamos refletir sobre o Evangelho. Nossa, como assim, né? Vamos falar sobre futebol? Como já é de hábito, nos últimos dias de encerramento das atividades da nossa casa, nós vamos falar daquele que trouxe o Evangelho do Cristo, o próprio Cristo. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão diferente. Buscar compreender qual a importância de Jesus, no caso, na nossa religião, no Espiritismo, buscar entender a relação que existe de Jesus com o que nós chamamos de Natal, e cada um de nós vai fazer
nossas considerações, ter as nossas próprias opiniões. Então hoje eu vou estar aqui na condição de falar um pouquinho de Jesus dentro daquilo que eu observo dentro da doutrina espírita e falar um pouquinho da história do Natal, porque a gente faz essa comemoração, associa Jesus a Natal e muitos poucos sabem da origem de tudo isso, né? Poucos de nós, muitas vezes até nos preocupamos em se interessar dessa lógica, né? Porque o Natal ele é cercado de um monte de tradições e ritos e comportamentos sociais que infelizmente condiz a tudo menos a Jesus. Então vamos tentar entender esse aspecto histórico, né? Eu não sou um historiador, mas sou de ciências humanas, e eu busquei sintetizar mais ou menos o que significa o Natal. O Natal tem uma origem que não tem nada a ver com Jesus, muito menos tem a ver com a Igreja Católica. Natal é uma festa pagã. Os pagãos realizavam Natal. O que tem a ver o Natal com Jesus, então? Quem trouxe isso? Então eu anotei algumas passagens históricas para refletir com vocês. Roma, no ano 300, exatamente em 386, passou a adotar o cristianismo como religião oficial. Foi uma jogada política lá de Constantino. Entende? Roma estava perdendo espaço, os cristãos estavam crescendo, ele tinha um conflito de poder com o Império Romano, com o próprio irmão, inclusive. Então ele juntou-se, fez um acordo com até então pré-clero, vamos dizer assim, né? Alguns que já queriam controlar o cristianismo, para derrotar o irmão e conseguir o poder. Em troca disso, colocou o cristianismo como uma religião oficial de Roma. E para aproximar os pagãos, ele colocou no concílio de 354 que o Natal passaria a ser uma festa cristã. E o que era o Natal antes de ser uma festa cristã? Natal era uma festa em homenagem ao Deus Sol, que era comemorado no dia 25 de dezembro. Tá? Então os romanos faziam, os pagãos, né? Eles comemoravam essa festa em homenagem ao Deus Sol. Então, como Constantino também foi aquele que criou o calendário cristão, fez toda uma mudança e que hoje nós, como descendentes, né, da cultura ocidental, seguimos, ele escolheu essa data, porque o Sol para os romanos representava a ideia de renovação. Então, vamos entender. O Natal, que era uma festa pagã, os romanos, juntamente com os cristãos, adaptaram essa festa e começaram a criar simbologias. Olha, vai ser dia 25, em homenagem ao Deus Sol, certo? E o Sol significa renovação, porque existe um ciclo, né? Nosso planeta gira em torno de si e gira em torno do Sol. Então existe o ciclo do solstício, do equinócio, né? Do inverno e do verão, e do outono e da primavera. Então todo esse período, para eles, era considerado renovação. E aí, aqueles que já tinham a igreja, né, os cristãos que se consideravam representantes de Deus e de Cristo na Terra, começaram a adotar outros símbolos. Então vamos colocar uma árvore agora, porque a árvore simboliza, detalhe, vou relembrar, tudo vem dos pagãos, tá? A árvore simboliza a vida eterna, a luz que tem nas árvores, né? Todo mundo coloca aquele pisca-pisca, significa alegria, significa a luz divina existente em Jesus. E por que a gente troca presentes no Natal? Porque o presente trocado entre as pessoas significa o presente que Deus deu para nós,
que foi enviar o seu próprio Filho à humanidade. E tem uma passagem que se justifica isso dentro da teologia, né? Que eu anotei aqui. Deus ama tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, Jó 3:15. Então, o que eu quero explicar para vocês? Que toda essa simbologia do Natal, ela foi uma adaptação dos hábitos pagãos e romanos, a partir do momento que Roma instituiu a Igreja Católica Romana, lembre-se disso, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, como religião oficial. E parou por aí? Não. A sociedade foi criando novos hábitos, foi criando novos símbolos, e com o advento da Revolução Industrial, dos bens de consumo, o próprio marketing se encarregou de colocar outros significados, né? No Natal eu vou comer peru. No Natal a gente vai fazer amigo secreto. Então no Natal, né, aí começa as nossas criações próprias, né? No Natal, então a gente antes, no trabalho, a gente tem que fazer uma festa de fim de ano, que tem que comemorar o Natal. Então tudo, né, nós pagãos também criamos os nossos símbolos e associamos ao Natal. Então o Natal é associado a tudo menos a Jesus. Jesus entra dentro dessa lógica, uma mera conveniência para atender as necessidades de uma instituição que se auto-intitulou representante de Jesus e Deus na Terra. Ronaldo, você está falando mal da religião? Não, estou falando de história. Estou falando de história, estou falando do Natal. Agora eu vou falar um pouquinho de Jesus. Mas não me interessa falar de Jesus de outras religiões. Primeiro, porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Eu nunca estudei assiduamente uma outra religião, apesar de conhecer e algumas vezes ter frequentado. Apesar que eu confesso que as religiões cristãs não foi muito os lugares que eu frequentei, principalmente na minha infância e adolescência. Né? Eu fui entrar numa igreja católica e tinha 12 anos. Eu geralmente ia para o candomblé quando criança. Então, não conheci muito a igreja católica. Mas tive a oportunidade de estudar na igreja católica. Então, já alguma coisa bem minimamente eu consegui tentar entender. Mas vamos falar de Jesus dentro do Espiritismo. O que é Jesus para nós espíritas? Então, vamos pegar a resposta dos espíritos. O que os espíritos dizem para Kardec? No livro dos Espíritos, no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, na pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vou repetir a pergunta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, que Deus trouxe para nós, seres humanos, para lhe servir de guia e exemplo? E os Espíritos responderam com uma palavra: Jesus. Então acredito que nessa pergunta já está o que significa Jesus para nós que acreditamos na doutrina espírita. Jesus é o guia e modelo. Jesus é o Espírito mais perfeito. Eu vou repetir a redundância, né? Mais perfeito que Deus enviou à Terra. Jesus é o governador desse planeta, vamos dizer assim. É o Messias previsto pelos profetas antigos, se a gente quiser uma abordagem mais teológica. A gente pode colocar outros: é o mensageiro divino, é o guia e modelo da nossa humanidade. E a Kardec, depois dessa resposta, faz um comentário um pouco longo que eu não vou ler,
mas eu vou pegar uma frase que ele diz aqui. Para o homem, Jesus representa um tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Seria nosso modelo. É o que a gente pode aspirar na Terra. E como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar à perfeição, ao Pai, se não for por ele. E por que ele é tudo isso? O que faz nós espíritas acreditarmos? É porque ele tinha o cabelo comprido, a barba longa? Não. Porque o seu evangelho e tudo aquilo que ele exemplificou por meio de suas práticas expressam as leis divinas, expressam o amor e o bem. Jesus é o espírito mais puro que teve na Terra. Então, falando de espiritismo, Jesus existe sem o espiritismo, mas o espiritismo não existe sem Jesus. Jesus é o alicerce do espiritismo. Ou para os acadêmicos que gostam de falar bonito, é condição sine qua non para a existência da doutrina espírita. Sem Jesus no espiritismo, o espiritismo é apenas uma abordagem. Não sei nem se científica e filosófica, porque para mim, sem Jesus, tudo aquilo que se falar de ciência, de filosofia, de espiritismo não vai fazer sentido. Mas essa é uma opinião muito pessoal, tá? Não existe dentro do progresso espiritual para nós espíritas nada que não esteja relacionado ao evangelizar-se. Qual que é a função de uma casa espírita séria? Falar do Evangelho de Cristo. Essa é a primeira e a mais essencial função. Porque eu não vou conseguir progredir espiritualmente sem buscar compreender o Evangelho de Cristo. Eu não vou conseguir compreender o meu sofrimento sem entender o Evangelho de Cristo. Eu não vou buscar meu autoconhecimento sem ter a referência, lembra que o Espírito falou aqui? Sem o modelo e guia para mim me comparar. Muitas religiões e muitas pessoas esperam que Cristo volte. Eu, sinceramente, não espero nada disso. Primeiro, porque eu acho que se ele voltasse reencarnado em carne e osso, ele não iria para a cruz, porque talvez, depende de onde ele encarnasse. Se ele encarnasse em alguns países aí, ele ia ser liquidado com metralhadora, como acontece com muitos cristãos. Em outros países, se ele viesse na condição de Cristo, ou no meio do clero, ele seria perseguido e morto. Em alguns países, ele ficaria preso, simplesmente por se manifestar. E percebam isso. Façam um teste. Comece a falar de Jesus. Não precisa ser nenhum fanático, né? Mas coisa simples. Chega no seu trabalho. Gente, Jesus te abençoe, fique com Deus. Faça isso 2, 3 vezes. Olha que estranho. Nossa, ele está estranho. Será que ele virou crente? Nossa, ele fala demais de Jesus. Porque Jesus incomoda muita gente. Incomoda. Principalmente aquele que vive no escuro. Quando vê um raio de luz,
Então, para nós espíritas, Jesus é o nosso modelo. É muito interessante você entender vários aspectos que o Espiritismo nos traz. Mas se não tiver Jesus, não faz sentido nenhum. Se um dia vocês forem numa casa espírita e não falarem de Jesus, vão embora. Porque a casa espírita não estará cumprindo essa função. Certa vez, Chico Xavier estava atendendo as pessoas e muitos perguntavam: Chico, como é que você faz para ser médium? Chico, como é que é psicografar? Todo mundo preocupado, né? Curioso com o fenômeno, né? Como, afinal, Chico foi o maior fenômeno mediúnico que nós tivemos no planeta. E aí o Chico deu uma desabafada com o amigo dele. Essa história é uma série, inclusive, né? Ele fala assim: olha, engraçado, todo mundo me pergunta como é ser médium, mas ninguém está preocupado em perguntar o que eu faço para melhorar, para ser bom. Então a casa espírita, ela tem que oferecer a nós conforto, ouvidos para nos escutar, um abraço. Mas ela só vai fazer isso se tiver Jesus. Porque com Jesus o fardo é leve. Tudo que Jesus pregou e exemplificou são as bases das leis morais. Aquilo que, segundo os Espíritos, é a perfeição que nós almejamos conquistar. Muitos Espíritos foram enviados por Deus na Terra. Buscaram nos instruir das mais diversas formas. Também nos trouxeram instruções e exemplos das leis divinas. Muitos, em todas as religiões. Vou falar com a Madre Teresa de Calcutá, por ser católica, ela não é uma pessoa boa, que não fazia aquilo que Cristo pregou. Então o importante não é o rótulo religioso que você usa, mas é o quanto de Jesus que você assimila para a sua vida. Quando eu falei que eu não acredito que Jesus vai voltar, eu tenho certeza que os homens vão matar ele de algum jeito. No Brasil ele vai ser preso, na Nicarágua vai ser perseguido, em países islâmicos ele vai ser torturado. Ele não tem lugar para viver. E porque eu tenho uma segunda opinião: Jesus nunca foi embora. Jesus sempre esteve na Terra, desde o dia que ele reencarnou aqui. Porque ele é tão importante que ele divide a história, antes dele e depois dele. E com todos os ataques que os mais diversos povos, por interesses de poder, de manipulação, de opressão, de tirania, exerceram sobre a humanidade, o evangelho dele permaneceu. Não sei se vocês sabem, Jesus é a imagem mais vendida do mundo. Até mesmo sabendo que a maioria das pessoas do mundo não seguem a Jesus oficialmente, vamos dizer assim, por meio da religião. Mesmo sabendo que ainda existem espíritos na Terra que reencarnam, passam uma existência todinha sem nunca ter ouvido falar em Jesus. Olha a importância de Cristo. Muitas pessoas falam de Jesus. Não falta na Terra pessoas que falam de Jesus, dos seus mais diversos aspectos, nas suas mais diversas formas de abordagem. Agora, são raros aqueles que exemplificam o que ele fez. São raros aqueles que buscam, em momentos de crise, de desespero ou de prazer,
se perguntar: será que Cristo faria o que eu estou fazendo? Por isso que Ele é o nosso modelo e guia. Por isso que Ele é a perfeição. Nós ainda estamos engatinhando. Nós acabamos de sair do estado primitivo, instintivo, e estamos começando agora a atingir a racionalidade. Mas eu vou contar um detalhe: nós estamos começando a atingir a inteligência, a racionalidade, não é porque nós estamos ficando inteligentes. Nós estamos começando a compreender a racionalidade para controlar os nossos instintos, porque nós ainda somos mais instintos. O que não faz a gente ser totalmente instintivo como um animal é porque a inteligência traz um rótulo social que indiretamente me oprime. Vou dar um exemplo prático, tá? Eu não mato alguém às vezes, não é porque eu não tenho vontade, é porque eu sei que eu vou preso e eu vou sofrer mais. Então não é uma questão de moral, é uma questão de inteligência. Mas é por meio dessa inteligência que nós vamos começando a equiparar o nosso instinto, a equilibrar o nosso instinto, controlar o nosso instinto, para aprender a lidar com as emoções, para depois atingirmos a seguir as regras morais. E Jesus é o ápice. Porque toda a moral da sua teoria, não, digamos assim, do seu evangelho e a sua prática, ninguém de nós conseguimos ainda fazer. Por isso que Ele é o nosso caminho seguro, Ele é o nosso porto seguro. E não é questão de fanatismo, é questão de lógica. O que Jesus nos trouxe? O amor. O que Ele nos fez lembrar? Que existe um Deus que nos criou e que todas as leis divinas também estão em nós, porque nós somos deuses também. Ele mesmo disse: vós sois deuses. Se vocês tiverem uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, você pega essa montanha e muda de lugar. É que você não sabe lidar com essas coisas. Você ainda está controlando o seu instinto. E na maioria das vezes o nosso instinto fala mais alto do que a nossa razão. Ah, mas eu sou um doutor, sou formado nas melhores universidades. Até o cara que fechar você com o carro parar na sua frente. Porque na hora que a gente fecha com o carro, eu sei a palavra que você fala. Você não, nós, né? Eu não sou diferente, eu falo duas, inclusive. Ou três. Entende? Então Jesus veio à Terra para trazer dentro de nós o conhecimento, para trazer para nós, para dentro do nosso íntimo, a inteligência, para que nós aprendamos a nos esforçar, a evoluir intelectualmente, a controlar os nossos instintos, para nos equilibrarmos emocionalmente, para atingirmos a moral. É isso, esse foi o papel dele, para trazer o amor. O que era antes de Jesus? Eram os profetas que ninguém entendia, para um monte de analfabetos, porque ter a população totalmente alfabetizada é coisa de, sei lá, 30 anos atrás, 50 anos atrás, e até hoje no mundo você tem uma quantidade razoável de analfabetos, dependendo do país que você analisar. Você pensa o que era a época de Jesus? Um monte de judeu brigando entre si, um monte de fariseus se achando donos do mundo e representantes de Deus na terra, e um monte de romano olhando tudo aquilo e falando: nossa, como esses judeus são estranhos, né? Deixa eles pagando imposto, o que importa. E se eles embaçarem, a gente mata eles no meio da rua. E se esses cristãos começarem a encher o saco, a gente pendura eles e faz de lâmpada para os postes. De lâmpada não, né? Não existia lâmpada, de
fogo para os postes, para clarear as ruas à noite. Ou então a gente se diverte com eles nas arenas dos leões. Não mudou muito a humanidade, né? Como eu disse, falar de Cristo hoje é ser subversivo para muitos. Porém, é mais do que necessário a gente buscar compreender Jesus. Porque é só compreendendo Ele que a gente vai começar a praticar o Evangelho dentro de nós. O que são os homens de bem? São aqueles que melhor compreendem e colocam em prática os ensinamentos de Jesus. E o que Jesus nos ensina? As leis divinas. E olha quanto consolo e esclarecimento tem no Evangelho e nas leis divinas. Ele vai explicar que a vida é eterna, que a vida continua. Eu não vou morrer, vou virar pó. Graças a Deus. Eu ia ficar numa revolta se isso acontecesse. Bom, não ia ficar porque ia virar pó, mas se eu acreditasse nisso a vida toda, ia ser um saco. Tudo que é maldade ia sair de mim. Inveja. Como é que é assim? Então, Deus, se dá tudo pro cara e eu sofro, e depois eu vou virar pó? Que Deus injusto é esse? Eu ia ter um desequilíbrio psicótico, acho, o tempo todo. Então, Jesus vem falar que a vida é eterna. Que a vida não é só esse segundo que a gente passa aqui na Terra. Ele vai mostrar que os nossos problemas são pequenos. Ele vem falar que o reino não é desse mundo. Nosso reino não é desse mundo. O reino dele não é desse mundo. O nosso também não. Aqui é só uma passagem. Que inclusive a gente vai voltar. A gente nasce de novo. Olha que interessante. Eu estou numa escola. Eu não consigo compreender as lições lá das matérias que os professores me passam. O que vai acontecer? Eu vou poder repetir de ano e aprender aquilo tudo de novo. Se eu falar isso para um aluno hoje em dia, talvez ele vai falar, não, eu não quero repetir de ano. Repita assim de ano. Faça o esforço, aprende de novo, lê de novo. Sabe por quê? Porque a escola pode não repetir de ano, mas a vida também não repete. A vida exclui. A vida não vai analisar aquele 10 falso que você comprou no curso de AD. A vida vai exigir que você pratique aquilo que você é. Em determinado momento sem máscaras, mas dentro do quarto à noite, olhando para o espelho, a gente não vai conseguir enganar ninguém. Nem a gente mesmo. Por quê? Porque isso faz parte do progresso. O progresso é inevitável. Então, continuar a vida, retornar, olha que bênção. A gente vai voltar quantas vezes for necessário para reparar os equívocos, para aprender mais, para aprender a controlar nossos instintos, vivenciar na carne as necessidades. Você imagina se a carne não tivesse necessidade? Nós seríamos um monte de preguiçosos. Vocês já pararam para pensar que toda atividade humana, toda, sem exceção, eu vou repetir, toda atividade humana visa o nosso bem-estar material? Fabricar roupa, é informação, toda atividade humana busca o quê? Nosso conforto material. E a gente só tem esse conforto porque a gente teve a necessidade. Se não tiver necessidade. Tem um filósofo suíço que fala que não existe aprendizagem sem interesse. Se você não tiver interesse, não existe aprendizagem. Porque o interesse procede. O interesse precede a aprendizagem. Então o progresso é inevitável. Jesus nos mostra isso claramente. Ele veio dizer, olha, eu posso ir para a cruz, eu vou passar por um monte de coisa. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas não desistam. Tem um mundo melhor que esse. Tem uma vida, que é a verdadeira vida, que não é aqui, é que é só uma passagenzinha. E ainda bem, né? Pelo amor de Deus, né?
Imagina a gente ficar aqui e de repente não ir embora. Muitas, né, hoje, uma das lutas do nosso conforto material é viver 150 anos. Ora, se assim for, se for uma necessidade do meu espírito, ótimo, mas eu não sei se eu gostaria não. Ficar doente dando trabalho para os outros. Trabalhar 150 anos, não sei. Mas, enfim, só Deus vai saber. Então, para a gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo está se dando, resumindo, o Natal é Jesus. O Natal do Espírita é todo dia. Mas não é troca de presente, encher a cara na véspera de Natal, né? Mas deve ser comemorado todo dia. Em que sentido? Nós lembrarmos de Jesus todos os dias, buscando compreender aquilo que Jesus nos trouxe, buscando exemplificar aquilo que Jesus fez. Somos Jesus? Não. Mas buscar aprender a amar, a entender o que é o amor, a amar nós mesmos. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Aprender a ter humildade, ter ciência das nossas limitações, buscar fazer a caridade, amar o próximo, porque amando o próximo, eu estou amando também a mim. Eu estou ajudando o próximo, eu estou me ajudando, eu estou me vacinando. E para a gente encerrar, eu deixo uma frase obviamente de Jesus, que ele sempre deixou claro: cumprir o maior mandamento. Qual que é o maior mandamento segundo Jesus? Que ele resumiu em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, que fiquemos com Jesus, não só apenas nesse Natal, mas que busquemos lembrar dele todos os dias, tá? Que nos apoiemos no seu Evangelho, no seu exemplo. Nem todos os dias vão ser bons, nem todos os dias a gente vai acertar. A nossa vida é feita de altos e baixos. No dia que nós errarmos, que nós vamos errar muito ainda, que possamos aprender a nos perdoar. E no dia que nós não errarmos, que buscamos aprender a agradecer. Boas festas a todos, novamente, né? Porque eu já dei semana passada, a perguntava aqui, né? Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, e espero todos vocês aqui ano que vem. Voltem para essa casa, voltem para onde vocês se sentirem melhor, mas não esqueçam de Jesus, não esqueçam. Eu falo voltem para essa casa porque aqui é um momento que a gente pode refletir sobre Jesus. Eu particularmente necessito desse momento, tá? O importante não é a religião em si, o importante não é vestir o rótulo de espírita, ou de católico, de evangélico. O importante é a gente vestir-se com o Evangelho do Cristo. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de podermos ter refletido sobre Jesus, nosso mestre, nosso guia. Agradecer os espíritos amigos presentes nesta casa e unidos esses amigos espirituais num só pensamento, num só desejo. Pedimos para que nosso Pai maior possa nos enviar por meio desses espíritos amigos energias benéficas que possam estar nesta casa nesse momento e que possam atingir a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Pedir ao nosso Pai maior que tenha misericórdia, que nos perdoe sempre, que possa ter muita paciência conosco, espíritos ainda limitados, carentes, e que
que essas energias possam nos trazer equilíbrio físico, equilíbrio no nosso corpo espiritual, que possa serenar os pensamentos ruins, acalmar o nosso coração aflito por algum problema, e que nós possamos nos apropriar dessas energias e dessa luz que o nosso Pai Maior nos traz nesse momento. E que em pensamento possamos também enviar essas energias até os nossos lares, aos nossos parentes que ali estão, e que junto com a equipe espiritual presente nesta casa, possamos em pensamento fazer uma asepsia em cada cantinho do nosso lar, limpando as energias negativas que infelizmente nós mesmos criamos pelos nossos maus pensamentos e ações. E se porventura em nosso lar tiver algum amigo espiritual que não tenha o propósito do bem, ou que esteja ali perdido em alguma circunstância, que ele possa ser encaminhado juntamente com esses espíritos amigos, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Que a nossa casa vire um ponto de luz e que essa luz se reflita na casa dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos netos, todos aqueles que vierem em nosso pensamento nesse momento. Que essa luz também vá para os nossos locais de trabalho, para aqueles que lá compartilham conosco o ganho do pão de cada dia, mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a compreender. E para aqueles que não têm trabalho, que essa luz possa auxiliar a cada um a encontrar a oportunidade de servir. Que essa luz também possa ir aos hospitais, possa ir aos moradores de rua, possa ir a todos aqueles que necessitam, de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Nesse momento retornamos o nosso pensamento a esta casa, buscaremos sentir os nossos pés, as nossas mãos, respirar fundo, sentir o ar nos nossos pulmões, e unidos com os amigos espirituais, busquemos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Nesses breves momentos durante a semana, podendo refletir sobre Cristo, podendo refletir sobre o seu Evangelho, podendo refletir sobre nós mesmos. Que possamos, com a sua permissão, Pai, estarmos aqui novamente ano que vem, aproveitando esta oportunidade que talvez há milênios negamos, que agora estamos aqui, todos nós, carentes da sua misericórdia, necessitados do aprendizado, necessitados do equilíbrio, necessitados da paz. Que possamos, nesta casa, não apenas receber os passes, mas também estar aberto para receber as mensagens dos Espíritos amigos, receber o Evangelho do Cristo em nosso coração e colocar em prática nas nossas vidas e para o bem de toda a nossa humanidade, que assim como nós, também é sofredora. E assim, gratos, pedimos licença para dar por encerrado as reflexões do Evangelho desta noite, e também o último deste ano, na quarta-feira, que possamos estar aqui novamente no ano que vem. E agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas,
na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.